E aí, diz pra mim, de riqueza, prosperidade, se isso vem ou não vem de Deus, rico não vai pro céu, pessoa que tem muito dinheiro é aquela que sempre pisa nos outros, pessoa que sempre tem dinheiro é aquelas que empregam e pagam mal seus funcionários, sim ou não? Crenças limitantes, olha aí, ó, já começamos os feedbacks. Deus é dono do ouro e da prata, perfeito. Gente, infelizmente, tem muita gente ainda que tem essa crença limitante. Na verdade, tudo na nossa vida é regido por crenças, seja elas boas ou ruins, né? São as crenças que direcionam a nossa vida. Infelizmente, a maioria das pessoas tem um certo receio de falar sobre riqueza e prosperidade, principalmente se isso vier do mundo cristão ou das pessoas que são religiosas, que querem viver uma vida para agradar a Deus, né? Eu colhi alguns provérbios da Bíblia Sagrada. Eu me crivo muito aqui. Eu leio vários livros de desenvolvimento pessoal sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre abundância, sobre a lei da atração, mudança de paradigmas, PNL, tudo. Ó, você encontra aqui também. Então, a Bíblia, para mim, ela é a minha base. Independente de qual seja a sua religião. E mesmo aqueles que não têm, assim, uma raiz cristã, têm uma crença religiosa, muitas vezes pejorativa com relação ao dinheiro e às finanças. Como eu disse, eu colhi aqui alguns provérbios, eu quero compartilhar com você. Vamos ver que o Fagundes disse: normalmente quem tem dificuldade com esse entendimento são as pessoas com alto índice de escassez. Exatamente. Principalmente, você me trouxe um feedback perfeito. Principalmente, quanto menos a pessoa tem, menos ela vai ter. Já vive nessa vida por falta de uma crença empoderante, né? Já está vivendo a escassez porque não acredita na prosperidade. Como é, né? Que eu posso falar assim, eu sou filho de Deus, se eu vivo na escassez, né? E Deus é prosperidade. Deus, aí igual um rapaz disse aqui agora há pouco, Deus é o dono do ouro e da prata, né? E como que a gente pode viver uma vida assim? E infelizmente a maioria das pessoas, muita gente, maioria não, muita gente ainda vive nessa crença. O primeiro provérbio que eu quero falar aqui hoje é o seguinte, ele está lá em Provérbio 22, diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro fez o Senhor. E aí, Deus faz coisas ruins? Claro que não, né? A palavra aqui, a Bíblia diz que tanto o rico quanto o pobre foi criado por Deus. Se você é pobre, você pode ser de Deus? Sim. Mas se você é rico, você também é de Deus. Não necessariamente porque o outro está acima financeiramente, é porque ele é mau, ou porque ele é do diabo, ou porque ele faz maldades, ele mata as pessoas de trabalhar para arrancar o dinheirinho lá. A gente vê muito isso em empresas. O empregado que está lá trabalhando no regime CLT, muitos deles vê o empregador como o cara que está ali punindo ele. E eu já trabalhei no regime CLT e eu já ouvia muitos dos meus colegas falarem assim: bom, esse cara enriqueceu às minhas custas do meu trabalho. Ele só tem isso porque eu estou trabalhando para ele. E olha só que crença limitante. Ao invés de ele dizer assim, eu faço parte da prosperidade desse cara. Não, ele enriqueceu às minhas custas. Logo, se eu penso que o empregador, né, como empregado aqui, o empregador enriqueceu às minhas custas, logo ele é mau, né? Mas uma crença de que eu nunca vou ser empreendedor porque os empreendedores passam em cima das pessoas e quem enriquece os empresários são os empregados, os colaboradores. Na verdade, não é bem assim, né? A gente tem que entender esses fatores. É o seguinte, ó, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Um provérbio também, 22, 4. O galardão da humildade. O que é isso? Eu acabei de citar um exemplo aqui de um cara que disse aos outros que o patrão enriqueceu às custas dele. Esse cara é humilde? Não, ele é arrogante. Não tem e nem quer que os outros tenham. Show de bola. É exatamente isso. Essa pessoa, ela é tão mesquinha, tão escassa, que ela não consegue abençoar. Isso não quer dizer que a pessoa é pobre e ela é humilde. Não necessariamente. A minha mãe falava assim, ó, a roupa, ela estando limpinha, tá ótimo, não precisa ser nova. Essa era uma crença que eu tinha, uma crença limitante. Que veio do quê? Dos meus pais. Aí vem a questão dos paradigmas, das minhas crenças que estão lá no meu inconsciente. E eu sempre acreditei o seguinte, não, eu não preciso toda hora ficar comprando roupa nova, imagina, eu preciso apenas estar com a minha roupa limpa. Claro, roupa limpa, show de bola, isso aí é indiscutível, né?
Mas não necessariamente a humildade tem a ver com a pobreza. E esse cara pobre acha que é humilde. Quem já viu um cara aí pobre achando que é humilde e é o mais arrogante de todos? Às vezes a falta do dinheiro te torna mais arrogante do que um cara rico. Olha o que diz o provérbio. O galardão. O que é galardão, gente? Galardão é o prêmio, né? É o presente, é a recompensa da humildade. Você vai encontrar, assim, pessoas pobres, vamos dizer assim, menos favorecidas, né? Com relação ao dinheiro, não tem lá altos ganhos, que são humildes. Que você conversa com ela, você sente a humildade na pessoa. Mas também eu já conversei com pessoas ricas, super ricas, que são também muito humildes. E a gente acostuma assim, ó, a nossa crença nos levou a pensar que pessoas que têm são arrogantes. Quando nós encontramos uma pessoa que tem de verdade, não aquela que parece ter, aquela que tem de verdade, você conversa com ela e fala, nossa, nem parece que tem. Olha que crença, que paradigma que a gente tem. Eu já falei muito isso. Nossa, eu converso com o cara tão rico, nem parece que é. Olha, nem parece que é. Dá a impressão que para parecer ser rico tem que ser arrogante, né? Quando você encontra um rico que não é arrogante, aí parece que não é normal. Você até se espanta com isso. Quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com outra. Você vai encontrar pessoas arrogantes pobres, arrogantes ricas. E você vai encontrar pessoas de todo jeito. Mas olha só o que o provérbio diz aqui. O rico e o pobre se encontram. Aí ele fecha assim, ó. Um e ao outro fez o Senhor. E aí, como é que eu vou falar um negócio desse que quem é rico é uma pessoa que não tem Deus ou não é de Deus? Ou Deus não dá riqueza, Deus quer somente a pobreza. Mas o galardão, a recompensa da sua humildade perante a vida. Não é simplesmente, eu vou andar com roupinha suja, mais limpinha. Não, é velha, mais limpinha. Eu sou humilde. Não, não é isso. É você ter humildade de reconhecer quem você é, onde você está e os outros também. Reconhecer os outros com humildade e sempre olhar os outros como os olhos de empatia, né? Não julgar o outro porque tem ou porque deixou de ter. De repente as pessoas não têm condições financeiras, mas também não devemos julgá-las. São as crenças dela. Ponto. E se a pessoa é rica, são as crenças dela. Ponto. O que potencializa a nossa vida, tanto para cima quanto para baixo, é uma coisinha chamada crença. Em Oséias 4:6 diz o seguinte, olha, Deus estava falando para o povo de Israel, certo? E disse assim, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando a gente começa a trazer esse tipo de assunto sobre riqueza, prosperidade, finanças, e batendo com a religiosidade, encontramos muitas barreiras. Como eu disse, a minha mãe falava que eu não precisava ter roupa nova, estando limpinha, estava ótimo. E eu acreditava nisso, não. Depois eu quebrei isso. Não, eu preciso sim de roupa nova, por que não, né? Quando você começa a estudar as vontades de Deus, os preceitos de Deus e como ele reage com relação ao que nós acreditamos, aí nós mudamos. Ele disse, o meu povo sofreu ou foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando nós ignoramos, principalmente algo com relação à riqueza e à prosperidade, às vezes nós temos, por conta de crenças, posições totalmente equivocadas para justificar a nossa falta de dinheiro, né? É bem isso. Justificar a nossa falta de dinheiro. Eu quero compartilhar com você aqui alguns princípios que a gente precisa entender para a gente escalar na vida e entender por que Deus ele ama tanto os ricos quanto os pobres. E por que eu tenho que realmente entender que a humildade não tem a ver com pobreza ou não tem a ver com escassez. No Provérbios 24, tá? Do 3 e até o 5, o 3 diz assim, com sabedoria se edifica a casa. Show de bola. Com inteligência ela se firma. E com o conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Gente, o que eu tiro desse provérbio? Não é a inteligência e nem a sabedoria que vai fazer você prosperar. É o conhecimento de como prosperar.
Se eu falar que riqueza não vem de Deus, eu não sou inteligente? Não, eu continuo sendo inteligente. Por isso eu pensei, a riqueza não é de Deus. A pessoa pode nascer e ficar inteligente até morrer e não ser sábio. Eu adquiro a sabedoria vendo os pontos que eu errei e não faço mais, e vendo também os pontos que outras pessoas erraram, e aí eu não faço mais. Por isso que é muito importante você andar com quem já está à sua frente. O sucesso deixa pista. Bom, se o cara veio, fez e deu certo, eu preciso seguir esses passos, porque muito provavelmente ele caiu. Mas se eu não for sábio, se eu não for humilde a ponto de reconhecer que eu preciso caminhar, eu não vou ter o que Deus prometeu, o galardão, que é riqueza. Ah, eu quero ser rico. Qual é o primeiro passo? Humildade, meu irmão. Você quer ser rico? Não fique olhando para os ricos. Ah, o cara fica esbanjando. Abençoe o cara e fale, eu quero ser como esse cara. Eu quero ter um desse também. Aí você vai ser humilde. Porque a falta da humildade traz pobreza e desonra e morte. Morte literal, morte física, morte de negócios, morte espiritual. Então, o galardão da humildade é entender que, enquanto inteligente, eu preciso olhar e saber que eu não sei tudo e que tem pessoas que podem me ajudar. Sim ou não? Você precisa adquirir o conhecimento. Agora, uma pergunta que eu faço: por que muitas pessoas não têm riqueza e prosperidade? Porque às vezes nós não temos a vida que sonhamos. Nós não alcançamos a riqueza, principalmente financeira. Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos. A riqueza é uma ciência. Eu não entendo a ciência de criação de riqueza, logo eu não sou rico. E riqueza é uma decisão. Para que eu seja rico, eu só preciso tomar a decisão de ser. Agora, para ser pobre, não. A pobreza já está aí. Se você não tomar a decisão de ser rico, você já é pobre. Não tem meio termo. Ah, eu não quero ser pobre, mas também não quero ser rico. Não, ou você é rico ou você é pobre. Não tem jeito. Ou eu tenho dinheiro ou eu não tenho. Não tem jeito. Quando eu entendo a ciência da criação de riqueza, aí o que acontece? Eu me conecto com a frequência da abundância. Se a gente entender isso, a gente vai começar a buscar e atrair a riqueza. Mas eu só tenho essa percepção das frequências, vibrações, de tudo que está em volta de nós, através do quê? Do conhecimento. Então, a mensagem central aqui dessa live é: busque o conhecimento. Desde o conhecimento de que rico não vai para o céu, isso é uma coisa que não dá mais para admitir, né? Você viu aqui que Deus criou o rico e Deus criou o pobre. E você vai ser quem nessa? Você vai ser o pobre que Deus criou ou o rico? Porque Deus não está nem aí para o que você vai ser, meu amigo. Se você quiser ser, você precisa buscar. É isso que ele disse. Ó, busque o conhecimento. E ele diz o seguinte, sabe? Você é tão bonitinho, você está tão pobrezinho, mas você vai ser destruído, filhinho, porque você falta conhecimento. Ah, então eu não vou para o céu? Claro que você vai. Você pode morrer pobre e chegar lá no céu e dizer assim: ah, por que eu não fui rico? Aí Deus diz: ah, porque você não quis. Ah, mas eu não sabia. Não, mas você não buscou conhecimento. A inteligência eu te dei. A sabedoria se fez pelos erros e acertos. Agora, o conhecimento você precisa buscar. Ó, Provérbios 22, 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem o conhecimento. Então, se eu tenho inteligência e sabedoria, mas eu não adquiro conhecimento, eu não vou ter nada. Agora, se eu tenho inteligência, adquiro a sabedoria e busco o conhecimento, Deus me preserva. Ele vai dar tudo aquilo que eu estou buscando. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Gente, a Bíblia está repleta de ação e reação. Você faz, você tem. Você planta, você colhe. A lei da atração, você vibra, você atrai. Você está numa frequência, tem coisas lá para você. Você está em outra frequência, tem coisas aqui para você. Então é você, ação, reação. Eu faço, eu tenho. Eu planto, eu colho. Os olhos de Deus, ele conserva aquele que tem o conhecimento.
uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Tony Robbins. Ele diz assim: eleve os seus padrões. Eleve os seus padrões. O que é isso? Elevar os meus padrões significa sair de um patamar para um outro, mesmo que eu ainda não alcance a plenitude. Elevar os padrões significa mexer, levantar a bunda da cadeira, fazer alguma coisa em direção ao que eu quero, como se eu já estivesse recebido aquilo. Como se eu já fosse a pessoa ou já tivesse o que eu quero ter. É o sentimento da realização e eu corro atrás. Eleve os seus padrões. Então, o primeiro padrão que você tem que levar é o seguinte: nós somos ignorantes à riqueza e prosperidade. Qual é o primeiro padrão que eu tenho que levar? Sair da ignorância. Primeiro, para que eu consiga, com a minha inteligência, adquirir a sabedoria, eu preciso sair dessa ignorância. Não dá para ser ignorante e ter prosperidade. Não dá. Não dá para ser ignorante e ter uma saúde plena. Não dá. Então não bate. Ou é uma coisa ou outra. Eu quero ser próspero? Então, primeiro passo, irmão, sai dessa ignorância de que Deus não gosta de rico, de que rico vai para o inferno, de que rico não vai subir para o céu, de que rico é ruim, de que os patrões são aqueles que pisam nos empregados, o cara que tem um carrão é aquele que vai passar por cima dos pobres, jogar poeira nos pobres. Gente, sai dessa ignorância. Se você quiser mudar de vez a sua vida, primeiro passo, ó, isso aqui me ajudou a mudar de vida. Primeiro, a mentalidade. Não tem como você enriquecer sem você mudar a sua mente. Em Romanos 12, exclusivamente o 2, diz assim: para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa mudar a sua mentalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quais são os livros que eu te indico? Os livros que eu li, que eu estou lendo, tá bom? Então, ó, bom, primeiro, tá? Eu não posso deixar de enfatizar, isso aqui é o primeiro livro que você tem que ler. A Bíblia Sagrada. Depois você pode ler, olha, Os Segredos da Mente Milionária. O que mais? Tony Robbins. Isso aqui é a mensagem de um amigo. Ele é um resumo das obras do Tony Robbins, Desperta o Gigante Interior e outros mais. Mas dá para você começar por aqui, que ele é fininho, tá bom? Se você quiser começar por vídeos pequenos. Pai Rico, Pai Pobre. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. E o livro que eu sempre indico é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. A Bíblia diz assim: não se estribe nos seus próprios entendimentos. Porque se você acha que você sabe, pronto, acabou, meu amigo, você morreu. Nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Show de bola, gente. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo nesse momento. Todos que comentaram aqui, ao Carso, a Andréa Reis também, que assinou agora. Espero que vocês tirem algum proveito, né, nesse conteúdo. E feedbacks são sempre bem-vindos, né? Pode enviar sua mensagem para mim,